Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como estão? Hoje eu quero conversar a respeito de fobia social, mas não sobre a fobia, porque esse vídeo já temos aí no canal, tá? Quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá. Eu quero conversar sobre como as pessoas veem uma pessoa que tem fobia social. É importante a gente ter um olhar amplo para as coisas, né? Então vamos falar a respeito do outro lado. Como que as pessoas veem, como elas julgam uma pessoa que tem fobia social e não tem noção do que essa pessoa passa. Então aqui no canal Falando sobre Você, o assunto de hoje é esse. E vou me apresentar. Me chamo Nalu Vera Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. Antes do assunto, quem não deu like, dê agora no início, que depois a gente esquece. Não assinou o canal ainda, dá uma assinada aí, é muito rapidinho, porque depois o assunto começa, a gente se concentra nele e esquece desses detalhes. Então, vamos embora, gente. Vamos ao assunto, né? Uma pessoa que tem fobia social é uma pessoa que ela não se sente à vontade em ambientes onde tem muitas pessoas. Não se sente à vontade em shows, em bares, em restaurantes lotados, shoppings, lugares onde tem muitas pessoas. Ela não se sente à vontade. Ela se sente oprimida, reprimida. Né? Ela não se sente à vontade, por exemplo, numa apresentação de um trabalho na faculdade ou na escola. Não consegue fazer uma prova e que ela acabou de estudar o conteúdo e ensinou todos os colegas, mas ela não consegue, dá aquele bate assim, ela tranca e não consegue, quase nem assina o próprio nome, dá um branco, né? Então ela não consegue. E numa apresentação ela fica sua, né? Transpira demais, fica com taquicardia, fica com gagueira, enfim, dá um monte de alterações. Por quê? Porque ela tem aquele sentimento de estar sendo observada, né? Cobrada, exigida, avaliada. Então ela não se sente à vontade. O que muitas vezes acontece? Ela nega convites, né? Vamos lá no bar, todo mundo tomar uma cerveja, conversar. Não vai, né? Arranja uma desculpa. Vamos sair todo mundo depois do trabalho para a gente comemorar alguma coisa. Não, ela não vai. Arruma outra desculpa. E assim ela vai indo. Ela vai fugindo dessas relações sociais onde ela não consegue desenvolver muito o conteúdo que ela tem, mas por se sentir naquela situação de estar sendo observada e avaliada, ela não consegue desenvolver. Então, o que ela prefere? Ela prefere ficar em casa, ela prefere então que de repente um ou dois amigos vão em casa para um jantar, convida uma amiga ou um amigo para assistir um filme, assistir uma série. Hoje as séries, né, estão em moda há bastante tempo. Então são coisas menores assim que ela consegue se relacionar e com pessoas que ela já conhece há um bom tempo. Então ela consegue ter esse movimento, tá? Fora isso, o resto não. Então, o que acontece do outro lado, né? Essas pessoas que convidam, que chamam, costumam dizer o quê? Fulano é um antissocial. Beltrano é antissocial, não gosta de lugar nenhum, né? E aqui um detalhe, quando diz fulano ou fulana é antissocial, se está equivocado, porque não é nem esse termo, né? O antissocial é uma pessoa que tem um transtorno de personalidade antissocial. Antissocial é o que a gente chamava antigamente de psicopata, por exemplo, tá? Então não tem nada a ver. Não chame mais o seu amigo, o seu colega, a sua amiga ou a sua colega de antissocial, porque não é. Tá? A pessoa tem fobia no mundo social, ela tem fobia social, é diferente. Tá? Então as pessoas veem assim,
né? Ah, fulano é muito metida, sempre de nariz em pé. Ah, o fulano é muito esquisito, não gosta de nada. Então, é importante a gente ter um olhar mais carinhoso, mais caridoso pelas pessoas. A gente tentar fazer um entendimento de que as pessoas não são todas iguais e elas não precisam ser todas iguais. Entender que todos nós temos um problema. Se a gente for avaliar, aquele que disse fulana é nariz em pé, se essa pessoa for olhar para ela, ela vai ver que ela também tem dificuldades, ela também tem coisas na vida que ela precisa modificar e que outros provavelmente falem dela. Então é importante dar uma paradinha nesses dedos apontados para o outro, nesse julgamento, né, que se faz com muito preconceito em cima das outras pessoas por elas não seguirem aquilo que um grupo maior segue, por elas não gostarem, não conseguirem transitar nos mesmos lugares e meios que outras pessoas transitam. Então nós temos que ter um olhar mais aguçado, porque ali pode não ser uma pessoa pedante, metida, arrogante, nariz em pé. Pode ser uma pessoa que tem um sério problema de fobia social e que precisa de ajuda. E que por vergonha do que sente, não consegue expressar, não consegue dizer o que está sentindo, muito menos procurar uma ajuda. Então, vamos ser um pouco mais caridosos, ter um pouco mais de compaixão quando a gente dirige a palavra a respeito de uma outra pessoa, só porque ela se mostra um tanto quanto diferente de ti. Então, vamos ter esse olhar, vamos buscar ter mais conhecimento e informação, porque nós podemos assim ajudar quem está precisando e podemos ter ali a oportunidade de conseguir fazer com que uma pessoa se resgate, saia de um mundo onde nem ela mesma consegue entender e compreender por que ali ela fica engessada. Então, se você tem um parente, se você tem um amigo ou um colega, enfim, se você conhece alguém que tem comportamentos assim, primeiro, não chama de antissocial porque está errado, não é antissocial. A pessoa provavelmente tenha fobia social. E se você está observando que essa pessoa está cada vez mais acanhada, cada vez mais reclusa em si, vai lá, puxa para uma conversa, chega pertinho, tenta entender o que está acontecendo. Uma pessoa com fobia social, ela pode chegar a uma depressão e aí a situação fica mais complicada ainda. Então, ao invés de criticar, ao invés de até mesmo fazer piadas e debochar de alguém que você vê com essas características, para um pouquinho, reflita, olhe para você mesmo e depois vá lá e estenda a mão e faça a sua parte para melhorar cada vez mais as relações entre as pessoas e cada vez mais nós termos uma vida cada vez melhor. Gostou do vídeo? Dá um like, assina o canal, ajuda ele a crescer e a eu continuar fazendo o meu trabalho, passando conhecimento e informação. Comente o assunto ou, se quiser, pode pedir alguma coisa aí de assunto diferente que com certeza eu vou ler, vou responder e vou fazer um novo vídeo. E se puder, compartilhe o vídeo com outras pessoas. É importante todo mundo fazer essa tomada de consciência e entender que na vida a gente não precisa julgar e usar de preconceito, mas sim um pouco mais de compaixão. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo.